Esse final de episódio realmente foi de arrepiar. E agora fica a pergunta, o que aconteceu? Tentando responder quase todas as suas dúvidas, eu decidi fazer um vídeo comentando para vocês sobre a catástrofe de Mana, que é uma das piores tragédias da série. Na verdade é uma das únicas, eu acho, não me lembro. A tragédia é responsável por devastar várias famílias e várias pessoas queridas que a gente tanto gosta. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo, né pessoal, com mais uma produção do Kiko Animes. Pra falar da calamidade de Mana, eu primeiramente preciso explicar pra vocês quem foi a causa dela, ou melhor, qual foi o seu dano, ou a área que sofreu maior dano. Então vamos começar. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não terminei a novel ainda, então nem todas as respostas foram dadas pra mim, mas ao decorrer da minha leitura, várias coisas vão ficando mais claras, né pessoal? Então caso você saiba mais da light novel ou da web novel, você pode deixar um comentário aqui embaixo completando as coisas que eu falar aqui nesse vídeo, tá? Pode ser um comentário pequeno ou completo. Se for um comentário bem completo mesmo, eu posso até fixar ele na barra de comentários fixados, tá ligado? Por favor, faça isso, vocês estarem me ajudando bastante. E para as pessoas que não querem ouvir um spoiler um pouco pesado, eu não acho que seja tão pesado, tá? Pra quem tá lendo o mangá, isso vai acontecer no próximo capítulo, então não é um spoiler tão pesado assim. Mas pra quem não tá lendo o mangá, pode considerar um spoiler pesado, provavelmente. Então bora começar a falar sobre a catástrofe de Mana. Foi dito no volume 9 da light novel, quando Rudeus conhece a Nanaoshi e desmaia, né, por causa daquela batalha lá que ele teve com o Ostrad, né. Então, pra quem não sabe, eu vou explicar mais pra frente qual foi dessa batalha, mas quem já leu o mangá tá ligado qual foi a batalha e do porquê ele desmaiou. Continuando, Rudeus e Nanaoshi começam a conversar bastante, e no meio dessa conversa, ela diz a ele que sua chegada nesse mundo há 5 anos atrás foi a causa da calamidade de Mana. Uma coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês é que a Nanaoshi, né pessoal, não envelhece, ou seja, ela tem 17 anos pra sempre praticamente nesse mundo do anime, cara. E não, ela não foi reencarnada e sim teletransportada, né, tipo um Isekai padrão mesmo, tá ligado? Isso aí pessoal, e mais pra frente na light novel isso é comprovado, beleza? Falando agora rapidamente sobre as áreas atingidas pelo desastre de Mana, como vocês podem ver pelo mapa da novel, a área que eu circulei foi a única atingida, ou seja, tanto a cidade de Hoa quanto a vila de Bonam, que são capital, né, de Fiora, foram atingidas e sumiram, né. O que essa catástrofe de Mana faz? É uma pergunta que vocês podem ter. Qualquer coisa que seja um vilarejo ou cidade, são todas consumindo pela Mana e teleportadas para outro local. Na verdade, a cidade e vilarejo não são teleportados e sim destruídos. O que são teleportados são as pessoas que vivem nessas áreas. Mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o efeito da catástrofe de Mana. Explicado isso, você já sabe agora que não só o Rudeus foi teleportado, mas todas as pessoas que a gente conhece também foi, né? Rudeus, seu pai, sua mãe, sua amiga de infância, suas irmãs, todo mundo foi teleportado. Explicado isso pra vocês agora, vamos começar a contar pra você cronologicamente, entre aspas, entre muitas aspas, porque eu só irei falar sobre a catástrofe de Mana e não sobre tudo da novel, né? Então, eu vou só contar pra vocês sobre o que aconteceu lá no continente central, no Vergarito, o continente demoníaco, os demais, né? Aquela coisa que o Rudeus pega, né? Depois do volume 6 e tudo isso aí eu não vou explicar nesse vídeo. Eu vou deixar pra um próximo, na verdade. Se vocês gostarem disso aqui, quem sabe eu faça, né? Então, é isso aí, mano. Então, bora começar aqui a falar pra vocês a história. Quem tá lendo o mangá, você pode pular pra parte do continente Vergarito, né, que vai demorar bastante pra aparecer no mangá e no anime também, só no final de uma segunda temporada provavelmente. Falado isso, bora começar agora a história, pessoal. As aventuras no continente demoníaco. Do volume 3 ao 4, nós iremos acompanhar a jornada de Rudeus, ou Rudeus, no continente mais perigoso, né, que é o continente demoníaco, tentando voltar para o continente central. Começando do início, depois que o Rudeus abraça Ares e foi engolido pela Mana, ele se vê caindo do céu, com a Ares agarrado nos seus braços inconsciente. Quando ele está caindo, ele usa magia para tentar amortecer a queda, mas antes que ele consiga aterrissar no chão, ele aparece numa sala branca, e nessa sala pela primeira vez, nós conhecemos o Hitogami, que traduzindo para o português significa Deus humano. Rudeus se vê voltando no seu corpo de gordo, ficou engraçado, desculpa aí mano, e lá, o deus, entre aspas, dá o primeiro conselho para o garoto, ou para ele, né? Seu conselho foi de ajudar um homem próximo a ele. Acordando, Rudeus pensa que a pessoa próxima a ele era Ghislaine, mas contrariando o que ele pensava, a pessoa próxima a ele era uma pessoa com cabelos verdes e pedra vermelha na testa, um Supard. De começo, Rudeus ficou amedrontado, mas não tentou mostrar isso ao seu salvador. Assim, Rude fala a ele seu nome completo, e o mesmo fala seu nome, Ruigerd Supardia, o cara mais legal da série. Enquanto eles conversavam,
A Ares acorda e fica amedrontada ou espantada ao ver um Supard. Ela começa a chorar e tal, mas o Rudeus brinca com a situação e fala pra ela que ela não deveria chorar para o seu salvador. No final disso, a Ares acaba virando meio que amiga do Supard, né? No dia seguinte, enquanto eles viajavam em uma tartaruga, eles foram parados diversas vezes pela dificuldade de atravessar o deserto. Na moral, mano, não sei se eles atravessaram mesmo com uma tartaruga. O volume 3 eu li ano passado, então não vou me lembrar agora como era o volume 3, mano. Mas enfim, pessoal, no meio do horizonte eles encontram uma aldeia. Ao chegar perto da aldeia, tinha um guarda lá. Eles começam a conversar com o guarda e tal, né, mano? O nome do guarda era Robin, se não tô enganado, né? Eles percebem que aquela aldeia lá que eles estavam, o local que eles estavam indo, né, era bem diferente do normal. E as pessoas mal falavam. Rudeus pergunta depois disso para o Ruigerd o que estava acontecendo. Ele explica para o Rudeus que a aldeia Miguard, né, que é a aldeia da Roxy, conseguia se comunicar com os outros a curta distância por telepatia. Depois disso, eles entram na aldeia e Rudeus percebe que todos lá, sem exceção, aparentavam ter 14 anos. Ou seja, todas as garotas e homens são lolis e shot. Bem lá, eles são recebidos pelo monge da aldeia. Um monge de 190 anos, se não tô enganado. Não fala a idade dele, mas fala que é velho, então deve ser isso mesmo. Com uma aparência de 14 anos, tá ligado? Incrível. Xota. Bem, o mais engraçado disso tudo foi o pai da Roxy, né? Descobrindo que o Rudeus foi treinado pela sua filha. Sim, só se foi engraçado, porque de resto, mano, foi bem tenso, mano. Ainda mais a história, né, que o Ruigerd contou, né, para as pessoas da aldeia, inclusive Ares e Rudeus, né? Bem, pessoal, a história dele, né, é a história do clã Superd. E por que eles são tão odiados assim, cara? Contando pra vocês rapidamente da história, né? Leplace deu a eles um tridente. Só que esse tridente, cara, era amaldiçoado. E o que aconteceu, né? Com a maldição desse tridente, né, os Supards mataram todo mundo mesmo, seja amigos, inimigos, familiares, eles eram monstros, literalmente, né? E no final da guerra, né, após que o Leplace foi selado, o Ruigerd recobrou as memórias, né, cara? E ao perceber que ele tinha matado a sua família inteira, seus amigos, ele ficou maluco, cara. Essa história foi bastante triste, né? E depois disso, né, o Rudeus de fato decidiu ajudar ele, né? Enfim, ao longo do dia, Rudeus conversa a próxima rota e como eles iriam começar a ganhar dinheiro. No meio da conversa, Ruigerd se interfere e diz para eles que ele iria levar as crianças de volta para o continente central. Foi um pouco difícil de convencer as pessoas de que voltar para o continente demoníaco era um bom plano, já que os Supards são uma raça que não são bem-vindas, né, lá nas cidades demoníacas, já que, por ser um Supard, foi expulso das cidades há 100 anos atrás. Daí o Rudeus bola uma ideia para que o Ruigerd conseguisse, né, entrar na cidade sem as pessoas perceberem que ele era um Supard de verdade. A ideia do Rudeus foi pintar o cabelo dele de azul, e ele também deu pingente, né, para parecer de fato que ele era do clã dos Miguard, né. E bem, pessoal, no seu último dia na aldeia, o pai de Roxy, né, o Robin, deu a eles uma certa quantia de ouro da cidade de Asura e uma espada para Ares. Depois disso, eles começaram sua viagem para a cidade. E assim, 3 dias se passaram e eles chegaram na cidade finalmente. A partir de agora eu vou começar a rushar ainda mais o volume 3 e os outros volumes, pessoal, porque falar 100% certinho, tá ligado? Com a profundidade que a Light 9 aborda, porque senão o vídeo vai ficar imenso, mais de 1 hora de vídeo, e eu não tô a fim de editar 1 hora de vídeo, cara. Muita coisa pra mim. Muita coisa pra mim. A primeira coisa que eles fazem é entrar na guilda de aventureiros. Nossa, tô com uma azia agora. Azia, má digestão? Ixi, Tomazil. Mas como eles eram novatos, eles ficaram no último lugar no rank, né, que era o rank F. Nesse rank ele não conseguiria uma missão que dava muito dinheiro. As missões de rank F eram muito pequenas, né, e sempre esgotavam rápidos, né, e nunca também eram tão boas assim. Daí, né, pessoal, aparece esse cavalo aí, Juan, e na moral, esse cavalo é bem babaca, muito mesmo. Ele é chato, muito idiota. Mas bem, pessoal, ele era aventureiro experiente e indica para eles uma missão de rank E, mas eles não pensavam que essa missão daria algum money para eles, então eles simplesmente saem do local. Chegada a noite, o Hitogami mais uma vez aparece na mente do Rude, né, ou no sonho dele, e dá para ele mais uma dica. A dica do Hitogami foi para ele pegar a quest e completar ela. Bem, pessoal, a quest consistia em eles acharem um pet. E bem, pessoal, quando eles pegaram a quest, eles conseguiram completar facilmente. Depois disso, o Rude começa a conversar com a pessoa que ele prendeu, né? Pra quem não sabe, a pessoa que ele prendeu também era um aventureiro, só que ele era aventureiro de rank S. E ele não pegava missão tão pesada, tão perigosa, porque lá onde ele vivia, né, pessoal, as missões de aventureiro de rank S eram muito perigosas. E como eles não queriam se arriscar, eles pegavam as missões de rank E pra conseguir mais grana, né? E ferrar as pessoas de rank F, rank E. Bem, depois disso, eles fazem um trato, né? Qual foi o trato deles? O Rude vai pegar as missões de rank C, enquanto eles vão fazer as missões de rank F deles. E eles fizeram isso aí, tá ligado? E bem, pessoal, parecia, né, que tudo tinha se resolvido, né, agora que o Rude ia conseguir seu dinheiro e agora que ele tem as missões de rank C que dá mais grana pra ele. Mas não tava tudo resolvido não, pessoal. Na primeira vez que eles fizeram a missão de rank C, pelo Rude ficar muito ganancioso, cara, uma pessoa morre na frente dele, mais uma vez. Dessa vez, por falha do Rude, né, cara,
E depois disso, né, o Rudy começa a perceber que, na verdade, né, ele tava em perigo e tinha a chance de morrer a qualquer momento. Ele tava pensando que ia conseguir fazer tudo igual um game, né, que nem um jogo de verdade. Só que isso não era verdade, né, pessoal. Ficou um pouco mais detalhado na 9, só que eu não vou falar detalhadamente o que aconteceu, porque senão eu vou perder muito tempo. Daí o aventureiro morre e o Jet fica puto com o Rudy, né, fala que ele avisou pra ele salvar as pessoas antes. As coisas complicam mais ainda, né, pessoal. E o Rui Gerd revela pra todo mundo que ele era o de Arrasta Superd, fazendo assim todos ficarem com medo dele. Depois disso, o Rui Gerd sai de lá. Depois de perceber que as coisas estavam saindo do controle, ele não estava conseguindo fazer tudo do jeito que ele queria, ele começa a chorar e ir atrás do Superd. Depois disso, ele vai até onde o Rui Gerd tava, que era fora da cidade já, obviamente. Eles se reconciliam, né, pessoal. Depois disso aí, pessoal, o grupo ele percebendo que ele cortou o cabelo e começa a pensar na rota, né, que eles irão fazer para conseguir chegar no continente central. Depois disso, o grupo do fim da linha vai em direção à próxima cidade. E esse aí será o fim desses 11 episódios que tá passando agora. Continuando, depois de chegar na cidade, o Rudy ajuda uma Lolita, ou uma Loli, sei lá que vocês falam, que se autodominava rainha dos demônios. Só que ela, além de estar cansada, estava com fome. Por isso, o Rudy, além de ajudar ela, dar comida pra ela. E depois disso, cara, ela simplesmente enfia a mão dela como recompensa no olho dele. Pensaram merda, né não? E, cara... ele não entende nada e fala pra ele que a partir de agora ele terá um dos olhos mágicos do reino demônio. Ele não entende nada, esse cara aí iria se machucar, ele ajuda ele, assim descobrindo que o seu olho mágico dava a ele a possibilidade de prever alguns segundos no futuro. Ouça muito bem, prever alguns segundos no futuro, não quer dizer que ele via o futuro, entenderam? Depois disso ele testa mais uma vez seu olho mágico, tentando usar ele na Ares. Nessa primeira tentativa, né, ele consegue ganhar da Ares facilmente. Depois disso, né, Ares fica meio putinha com ele porque ela queria defender o Rudy, né, ser a espada dele, enquanto ele era o mago, né, mas agora que ele ganhou esse olho mágico, ela achava que não precisava mais defender ele por ele ficar ainda mais forte do que já era, tá ligado? Mesmo achando ele super forte, ela não se achava nem um pouco forte. Continuando aqui, cara, depois disso, né, o Rui Gerd, né, vai lutar contra o Rudeus, né, cara, e o Rudeus percebe que o poder dele, né, o seu olho não funcionava no Rui Gerd, ele conseguia ver seu movimento, só que era muito rápido e ficava muito difícil de prever direito o futuro do Rui Gerd. Então ele percebeu, né, que mesmo com seu olho mágico ele não conseguiria ganhar de todo mundo, né, não todo mundo que era tão forte assim, né, obviamente, né, quase todo mundo ele consegue ganhar, mas não são todas as pessoas que ele vai conseguir ganhar com seu olho mágico. Acho que deu pra entender, né, as pessoas mais fortes, assim por dizer, porque na academia vai ter uma pessoa, quase que eu dou spoiler, desculpa. E bem, pessoal, depois disso vai rolar uma treta, né, que o Rudy queria conseguir dinheiro para ajudar o Rui Gerd a subir na embarcação junto com eles, né, porque eles iam para outra cidade, só que ele tava sem dinheiro para pagar a passagem do Rui Gerd, né? E então ele ia vender, né, o seu cajado, né, que a Ares deu para ele de aniversário. Só que o Rui Gerd fala que não ia aceitar ele vender o cajado que a Ares deu para ele, né? E enquanto eles estavam discutindo lá, né, aparece o cara que ele salvou, né, cara? Esse cara que ele salvou era um... Caralho, esqueci o nome agora, mano. Um golpista, tá ligado? Ele assaltava locais e fala pro Rudeus, né, ele ia ajudar o Rui Gerd a atravessar o mar se o Rudeus fizesse algo pra ele. E assim foi feito, né? O Rui Gerd foi numa embarcação menor e o Rudeus e a Ares foram no navio, né, cara? Enquanto o Rudeus e a Ares no navio, acontece uma cena bem engraçada, que foi a cena da Ares pedindo pro Rudeus ajudar ela, né, pra curar ela, pra ela não ficar passando mal, né, mano? E essa cena foi muito fofa, muito engraçada, eu ri muito. E também achei muito bacana. Enfim, depois de chegar à superfície, o Rudy deixa a Ares na estalagem e vai buscar o Rui Gerd. Chegando no local, ele é informado pelo Supard que ele conseguiu ouvir barulho de crianças chorando no local, assim forçando, né, o Rudeus, né, a salvar as crianças, enquanto o Rui Gerd matava as crianças, quero dizer, desculpa, os guardas, enquanto ele matava os guardas, né. E bem, pessoal, enquanto o Rudy resgatava as crianças meio bestas, que são bem fofinhas também, infelizmente eu tô achando criança loli fofa, cara, alguém me ajuda, eu vou ser preso. Depois de salvar as meninas, né, bestas, ele é informado pelas garotas que tinha um animalzinho que estava preso também, assim forçando o Rudy mais uma vez a salvar o animal. Entretanto, o líder do clã da Ghislaine aparece no local e pega o Rudy como refém, né, entre aspas refém. Ele foi preso por ser confundido com o contrabandista, tá ligado? E ele ficou preso numa cela totalmente peladão, tá ligado? Porque a mulher lá tirou a roupa dele lá, tá ligado? Foi bem engraçado essa cena também. Depois de alguns minutos aparece esse cara aí, eles dois começam a conversar. O novato dá uma blusa pro Rudy porque, bem, ele tava totalmente nu lá e depois disso aí, né, o Rudy fala pra ele que ele
tinha uma forma de escapar de lá, e se ele conseguisse escapar, se o novato sabia alguma forma de ir pro reino Miles, e ele fala que conhecia assim, e o Rude abre um buraco na cela e consegue escapar assim. Saindo desse local, pessoal, ele percebe que a aldeia onde ele estava em chama, com os contrabandistas capturando as mulheres e matando os homens, assim forçando mais uma vez o Rudius a ajudar eles, né, cara? Mano, o Rudius só se mete em rascada. Com muita dificuldade de matar o líder dos contrabandistas, aparece o novato com uma pedra, e com essa pedra ele consegue nocautear ele, cara, e assim desmaiando ele. Depois disso, o Rude cai desgastado também por ter usado muita mana para derrotá-lo. Ao acordar, ele percebe que a Ares estava no local preocupada com ele. Aí depois disso ela começa a chorar, falando para ele o que ela faria se ele morresse, e o Rude vendo isso começa a sentir um aperto no seu coração. E bem, continuando, né, o novato leva eles até o continente de Miles. Ao chegar na cidade, Rude vai até a guilda dos aventureiros. Lá dentro, Rude vê algumas pessoas brigando, né, e ele para, logicamente, eles com magia. Daí chega um cara e diz: putz, tinha que ser o mago. Falando isso, ele ataca o Rude. Tentando não ser descoberto, né, ele coloca uma calcinha na cara. Não me pergunte de quem é essa calcinha, porque não é da Roxy, provavelmente. E o cara corta a calcinha. Ele percebe que a pessoa que fez isso, na verdade, era seu pai. Ao perceber isso, cara, o Paul fica muito chateado com seu filho. Não pela calcinha na cara dele, e sim por ele estar naquele local. Por que, você pode me perguntar? Resumindo a treta que aconteceu, pessoal, além do Rude ser teleportado, sua família inteira foi, né? Depois de ter explicado isso pro Rude, né, ele começa a falar pro Rude lá que porque ele não fez nada, porque ele ficou brincando de ser aventureiro enquanto sua família tava toda desaparecida, né? Porque você tinha que ser tão incompetente desse jeito. Ele ficou lá metendo o pau no seu filho, tá ligado? E depois disso, né, aparece uma garota, né, com uma roupa bem sugestiva, e o Rude fica putão com seu pai. E fala pra ele, né, que enquanto ele tava fora, ele ficou brincando com as mulheres mais uma vez, cara. Falando isso, o Paul fica irritadíssimo com o Rude e vai pra cima do filho dele, né, cara? E os dois começam a brigar. Só que como o Paul tava meio bêbado, né, ele acaba perdendo pro seu filho, né, por ele não estar no seu melhor condicionamento físico, cara. E o Rude, né, continuou batendo no seu pai lá sem parar, mano. Só que quanto mais ele batia no seu pai, mais dentro dele, né, cara, ele ficava destruído, tá ligado? Ele não queria fazer isso de jeito nenhum. Mesmo ele não vendo o Paul como um pai, ele mesmo assim gostava da vida que ele tava vivendo no vilarejo de Boina, tá ligado? E quando ele batia no seu pai, aparece a sua irmã mais nova, né, a Norme, e fala pra ele parar de bater no pai dela, cara. Vendo isso, o Rudes fica em choque, ele não sabe mais o que fazer. Depois disso, o Paul explica pra ele, né, que aquela garota lá tava ajudando também ele, só que o Rudes, depois disso, cara, ficou totalmente ferrado e fugiu. Ele não conseguiu aguentar mais a pressão daquilo, tá ligado? Depois de ele ter fugido do local, a gente vê o ponto de vista do Paul, que eu não vou falar aqui, porque eu não quero me aprofundar tanto nesse bagulho. Resumindo a história toda, pessoal, os dois se reconciliam depois de perceber que eles estavam errados. A única que ficou um pouco desconfiada disso tudo foi a Norme, tá? A garota de 5 anos ficou bem desconfiada do Rudes e ainda não confia nem um pouco nele. Mas assim, eu acho a Norme muito fofa, mano. Ela é muito fofa mesmo. E bem, pessoal, depois disso aí, né, pessoal, o Paul fala pro Rude que sabe onde tá a localização da Lilia e da Aisha. E depois disso aí, pessoal, o Rude vai salvar, né, a Lilia e a Aisha, né, no continente de Shirone. Tô errado? Eu acho que não. Acho que é na cidade de Shirone. Eu não sei agora se tá certo ou não, tá? E bem, pessoal, pra resgatar a Aisha e a Lilia foi bem fácil. Não teve nenhuma dificuldade. Eu só fiquei com um pouco de medo desse gordinho aí ter isso com a Lilia. Bem engraçado, né? Tirando isso, foi bem simples. Eles conseguiram resgatar de boas a Lilia e a Aisha. E depois disso aí, pessoal, ele volta pra sua jornada, né? Depois de ter resgatado a sua família, ele vai embora pra levar eles de volta pra casa. E bem, pessoal, na sua viagem de volta, ele é surpreendido pelo Ostred, esse personagem que apareceu nesse episódio de hoje, né, cara? Sim, ele só vai voltar a aparecer nos últimos episódios dessa primeira temporada, tá? Esse é um personagem muito brabo, mano. Ele é um dos outros personagens que eu mais gosto dessa série, hein, cara? Pode ter pessoa que não gosta dele, mas ele, pra mim, é muito brabo, muito fodão. O Ostred tava emanando uma aura muito forte, né? Não sei se vocês perceberam nesse episódio, mas quando o dragão viu ele, o dragão rapidamente fugiu dele. Por que isso? Porque todo mundo sente medo do Ostred, né, cara? Eu não vou explicar tão bem como a habilidade dele funciona, mas todo mundo, com exceção da Nanaoshi, do Rudeus, sente medo da presença dele, né, cara? E o Rudeus, né, pessoal, começa a falar com ele, né? E o Ostred olha no olho dele e fala que ele não tava sentindo medo dele, tá ligado? Depois disso aí, né, mano, o Rudeus sente uma vontade de falar com ele. Ele acha que vai perder alguma coisa se não falar com ele, e fala pra ele se ele conhece o Hitogami. Falando isso, o Ostred dá uma de maluco, mano. E a Ares e o Supard, né, vão pra cima do Ostred, porque o Ostred ia atacar o Rude, né? Indo pra cima deles, eles dois são facilmente derrotados pelo Ostred, cara. E assim o Rude, né, vai lutar
lutar contra o Ostrad, né, pessoal? E bem, na luta em si, o Rude até tenta, né, lutar contra o Ostrad, mas todas as suas habilidades são totalmente bloqueadas pelo poder do Ostrad, pessoal. Depois disso aí, cara, o Ostrad enfia a porra da mão no Rude e atravessa o corpo dele, matando ele. Enfim, depois de que ele morre, mano, a Ares vê aquela situação e fica louca mesmo, e começa a chorar, mano, pedindo por ajuda de alguém. No final disso, a Nanaoshi, né, cara, fala pro Ostrad curar o Rudas novamente. E depois de que ele foi curado, né, mano, a Ares fica mais depressiva que ela já tava, né, mano? Porque antes a Ares achava que era lá fraca por não ter ajudado o Rudas, né, pessoal? Mas dessa vez, Rudas fala pra ela, né, cara, que se eles lutassem com o Ostrad mais uma vez, quando ele fala que queria lutar mais uma vez com o Ostrad, Ares não entende, cara. Ares fala que como o Rudas conseguia ser tão forte assim, cara, como o Rudas conseguia ter essa força pra querer lutar contra pessoas fortes, né? A Ares fica muito chateada com isso, cara. E bem, depois dessa longa viagem, a Ares fica com os seus 15 anos e o Rude termina essa viagem com seus 13, né? Depois de chegar nessa última parada, o Ruijerd, né, se despede deles, cara. E foi um grande aperto no seu coração se despedir deles. Foi bem triste mesmo, ele realmente não conseguiu fazer isso, o Rude, mas mesmo assim ele fez, cara. E bem, continuando aqui, pessoal, depois disso aí, cara, o Rude vai pra esse local aí com a Ares, mano, que eu vou chamar de uma aldeia, uma cidade, mano. Vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Continuando aqui, cara, ele vai com o Rude pra esse local aí, e chegando lá, mano, a Ghislaine, aquele mordomo lá dos Soros, né, finalmente vê a Ares e ficam felizíssimos com a notícia que ela estava viva, né, mano. A Ghislaine fala que sempre acreditou que o Rudas ia trazer de volta a Ares sã e salva, né. E depois disso, o mordomo da casa deles começa a falar pra eles qual foram as pessoas que morreram, né, pessoal. Bem, resumindo aqui, a primeira pessoa que morreu foi a mãe e o pai da Ares, cara. Eles dois morreram, né, porque eles foram teleportados junto com a Ghislaine para um local de guerra, só que eles foram teleportados pro meio da guerra, né? E quando a Ghislaine chegou já lá, eles já estavam os dois mortos, né? O Soros, que é seu avô, também morreu. Mas só que ele morreu, pessoal, assumindo, né, que foi a culpa deles a catástrofe de Mana ter ocorrido de Fitoa. Esse foi um choque tremendo pra Ares, pessoal, porque ela literalmente perdeu a sua família. As únicas pessoas que ela amava, né? Sua mãe, seu avô, seu pai, né? Pra ela agora só sobrou duas pessoas que ela ama no mundo, que é a Ghislaine e o Rudas. E ela vai fazer de tudo pra não perder essas duas pessoas, né? Ou era pra fazer. E bem, pessoal, resumindo aqui, depois disso aí, né, pessoal, vocês se lembram daquela promessa que a Ares fez com o Rudas, né? Enfim, pessoal, ela comprou essa promessa, pessoal, depois que ela completou seus 15 anos, que era hoje, né, que era naquele dia. E diferente daqueles protagonistas clichêzinho, né, que não aceita nada, que ia perder essa oportunidade, o Rudas não faz isso, mano, e aproveita de boa essa oportunidade, né? Enfim, ele passa uma noite com a Ares. Depois disso, cara, depois desse dia, infelizmente, ele só vê lá a carta da Ares, mano, não a Ares de verdade. A Ares simplesmente meteu o seu pé, garotinho, e deixou o Rudas pra trás. Na carta dizia lá, essa carta eu não vou esquecer, mano, eu nunca vou esquecer o que a Ares disse. Na carta estava escrito que eles não se mereciam, que ela partiu uma jornada. Meu amigo, isso mexeu muito com o Rudas, mano. Isso fez ele ficar muito mal por vários anos. Pra ser mais exato, 2 anos, mano. Ele ficou 2 anos, até que finalmente ele encontrou uma pessoa importante pra ele. Mas isso só vai acontecer no volume 9 da Light Novel. Então pra quem tá vendo o mangá, provavelmente isso vai acontecer lá pro capítulo 79 ou 80. E aí, pessoal, o fim do anime vai ser esse, com a Ares deixando o Rudinho, cara. Mas pelo menos ele comeu ela. E bem, pessoal, agora pra falar quando que o Rudas vai encontrar sua mãe, bora pro volume 11 e 12, tá? É o 12, mas vou começar pelo 11, né? O finalzinho do 11 que começa, porque é quando o Rudas recebe a carta do novato. Vamos lá, do novato, esqueci o nome dele. Desculpa aí, novato, esqueci teu nome. Ele recebe essa carta lá pro volume 11, não sei qual capítulo ao certo, mas ele recebe essa carta no volume 11, né? E bem, pessoal, uma outra coisa também bem importante é que pela primeira vez na série, o Hitogami falou pro Rudas pra ele não ir pra essa viagem, senão ele iria se arrepender bastante. Mas mesmo assim, o Rudas foi pra essa viagem. Contrariando o pensamento da Lina Lise e do próprio Rudas, eles conseguem chegar no continente Begarito em 1 mês. Porque a Nanaoshi, que é a personagem que a gente vai conhecer, pra quem tá lendo o mangá, já conhece ela. Então a Nanaoshi ajuda o Rudas, né, a chegar mais rápido lá no continente Begarito. Como? Através dos portais, né, que ela soube por meio do Ostrad, beleza? Então ela marca no mapa lá onde fica esses portais. Você tá vendo a Nanaoshi aparecendo aí, ela bem bonita. Enfim, depois disso eles chegam no continente Begarito, mas não chegam onde seu pai está. E depois disso eles começam a partir por uma viagem. E no meio dessa viagem acontece bastante coisa. Uma delas é a Lina Lise, né, cara,
cara, que ela tava usando lá meio que uma cueca, sei lá, mano, que o Cliff fez pra ela usar, pra ela não querer fazer aquilo com o homem, mas mesmo assim, aquela cueca não funciona e ela acaba fazendo isso com 2, 3 homens no meio da viagem. Ela não faz com o Rudeus, tá? O Rudeus ainda tentou fazer isso com ela, porque no meio dessa viagem também aconteceu uma coisa com a Sukubo, né, que fez o Rudeus ficar loucão por sexo, só que não aconteceu nada, pra gente ficar tranquilos, por enquanto não aconteceu. E tá, eles conseguem chegar numa cidade lá, da cidade que eles estavam, né, eles encontram umas pessoas que eles ajudaram no meio do caminho, que decidem levar eles para o labirinto lá, chegando de fato lá no labirinto, que eu esqueci o nome certinho, não me lembro agora, sério. E, bem, depois que eles chegam lá no labirinto, pessoal, finalmente eles encontram o seu pai depois de quase 4 anos, cara. E o seu pai tá no mesmo tamanho do Rudeus, o pai dele lá abraça o Rudeus, cara. Foi um momento bem especial de pai e filho, né? Provavelmente, era pra ser. E bem, depois disso, eles começam a fazer sua formação, né, cara? Ele explica lá que a Roxy também tava lá, mas a Roxy ficou presa no labirinto e eles precisavam agora achar a Roxy. Acontece bastante coisa, né? Eles primeiro ficam explorando um dia o labirinto e não conseguem avançar um andar. Depois de eles explorarem o labirinto por um dia, eles conseguem avançar finalmente para o segundo andar do labirinto. E depois de avançar o labirinto, né, com a ajuda do livro que o Rudeus trouxe com eles, né, vale frisar isso. O livro que o Rudeus trouxe com eles foi muito importante para eles conseguirem chegar até a sua mãe. E com esse livro, né, ele finalmente consegue chegar no segundo andar, que é o andar onde a Roxy estava, né, cara. Depois disso, eles trocam para a visão da Roxy, né, falando como ela ficou presa dentro do labirinto, o que aconteceu para ela ficar presa dentro do labirinto. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, cara. Eu vou falar logo como foi o final. A Roxy estava quase chorando porque ela não queria morrer. Ela estava já quase uma semana ou um mês presa dentro de um círculo mágico, se protegendo, tá ligado? Pra não morrer. E bem, depois disso, cara, ela vê lá um homem que ela não sabia quem era. E esse homem, né, era o Rudeus, só que ela não reconheceu ele porque ele ficou muito velho, né? Aí esse homem salva ela, né? Aí o Rudeus abraça ela, só que ela não conhece o Rudeus, né? Ela fica totalmente perdida, fala quem era ele. Depois de abraçar ela, a Roxy fica toda curada e fala pra ele não abraçar ela porque ela tava fedida e tava suada, tava fedendo porque ela ficou uma semana sem tomar banho. Vocês entenderam, tá? Não vou entrar em tantos detalhes assim. Depois disso, né, pergunta pra esse garoto quem era ele, tá ligado? O Rudeus entra em choque. O Rudeus entra em choque e vomita, cara. E a Roxy não entende, né? Pro Rudeus, que tava bem mais velho, ele ficou bem alto, então não tinha como eu conhecer de fato ele. Aí daí o Rudeus vomita, tá ligado? Porque ele não consegue assimilar que a Roxy não conheceu ele. O Rudeus começa a explicar pra ela tudo lá, fala que ele era o Rudeus, né? Depois que ele fala que era o Rudeus, né, mano, ela não acredita que aquela criança que ele ensinou era esse cara bonito e alto, tá ligado? Daí a Roxy começa a ficar apaixonada pelo Rudeus, né? Só que já aí, o Rudeus já tinha uma mulher e o filho esperando ele. Mas enfim, ele não falou pra Roxy que tinha uma mulher e nem um filho. Ele não falou isso em momento algum. E bem, continuando isso aí, pessoal, depois de 4 dias explorando um labirinto, eles chegam no último andar. Chegado no último andar, eles tiveram que resolver o enigma do portal certo, né, cara? Foi bem complicado, na verdade, pra achar o portal certo, mas o Rude consegue achar, não na sala que ele estava, mas em outra sala. Depois que ele encontrou o portal, eles viram que esse portal, diferente dos outros portais que eram azul, era vermelho, indicava que tinha um perigo tremendo dentro da sala. Mas mesmo assim, eles entraram dentro do portal, junto com sua equipe lá, pra ver o que tinha lá dentro. Ao chegar lá, eles percebem que tinha uma hidra, e perto da hidra tinha um cristal de mana, e dentro do cristal estava a mãe do Rudeus. E ninguém sabia como ela conseguiu viver por tanto tempo dentro do cristal, tá ligado? Daí o Rudeus começa a lançar magia na hidra, só que a hidra, pessoal, era muito forte, e toda a magia que o Rudeus lançava não conseguia fazer efeito, né? O Paul, vendo que a mulher dele estava presa dentro do cristal, foi atacar a hidra desesperadamente pra tentar ajudar a sua amada. Daí o Paul vai lá atacar ele, só que ele saiu da formação. Daí a Helena Lise, né, fala pra ele se acalmar, mas isso não adianta e o Paul vai pra cima da hidra. Quando o Paul começa a cortar as cabeças da hidra, cara, começa a crescer outras cabeças no lugar da onde eles tinham cortado. Como o Paul só estava atacando e não estava prestando atenção na hidra, ele não viu que o ataque da hidra estava indo pra sua direção, mas por sua sorte, Helena Lise o salvou, sendo totalmente atingida pelo ataque do monstro. Eles recuam. Quando eles recuam, né, pra tentar armar um plano melhor pra matar a hidra, o Paul fica irritadíssimo, falando por que o Rudeus estava tão calmo numa situação dessa. Enfim, no final disso tudo, tá? Eles arrumam um plano bacana e vão lá matar a hidra, né, pessoal? Enquanto o Paul cortava a cabeça da hidra, né, como a cabeça da hidra regenerava, o Rudeus lançava magia de fogo pra cicatrizar a ferida da hidra e pra assim ela não conseguir regenerar uma outra cabeça, tá ligado? E assim foi feito. Eles cortaram quase todas as cabeças da hidra, cara, mas a última cabeça que sobrou, a hidra começou a se mover totalmente que nem uma maluca, tá ligado? Porque ela não queria morrer. E como o Rudeus estava usando o olho mágico, ele percebeu que ele não estava conseguindo prever o movimento da hidra. Daí a hidra foi atacar o Rudeus, tá ligado? Daí a hidra ia cair em cima do Rudeus, só que seu pai, né, o Paul, foi até o Rudeus e empurrou ele muito rápido, falando: Rudeus, cuidado! Empurrou ele. Nessa hora o Rudeus sentiu um impacto muito grande e caiu, pessoal.
abre os seus olhos novamente. Rudeus percebe que perdeu um dos seus membros. Sim, ele acabou de perder um dos seus braços. Não somente isso, mas ao levantar sem um dos seus braços, fazendo uma força tremenda, ele também percebe que seu pai havia morrido para conseguir salvar ele. Nessa cena, o Rudeus ficou sem saber o que fazer, ele ficou muito louco, ele não conseguiu aguentar essa sensação inquietante dentro do seu peito, ele estava querendo gritar muito, mas antes disso, ele teve que fazer uma coisa, sim, isso mesmo, abrir o cristal de mana para ver como estava sua mãe lá dentro. Ao abrir o cristal de mana, felizmente a sua mãe estava viva, mas ao chamar sua mãe, ela não responde nada. Ela não estava em coma, para quem tá achando isso, foi uma coisa muito pior que o coma. Ela simplesmente perdeu suas memórias, ela não era mais a Zenith. E bem, depois disso, cara, o Rudeus ficou muito abalado psicologicamente, porque perdeu um membro, perdeu seu pai e sua mãe, não tinha mais emoções. Ele não sabia mais o que fazer da sua vida, cara. E dessa vez, quem ajudou ele a sair desse coma foi a Roxy. O que ela fez pra ele se livrar disso, fez aquilo com ele, cara. Sim, o Rudeus tendo uma mulher, fez isso com a Roxy, cara, tá? A Roxy ficou sabendo, né, que ele tinha uma mulher pela Helena Lise. A Helena Lise contou tudo pra ela, cara, e mesmo assim, ela quis deitar e dormir com o Rude, né? E bem, pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui porque ele tá bem longo já. Esse não foi o final do volume 12. O final do volume 12 é bem maneiro, eu gosto bastante, mas não é o melhor volume da história. Pra mim, o volume melhor por enquanto tá sendo o 14. Mas é aí, pessoal, é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Até a próxima. Falou!